Boa tarde, pessoal. Para quem me acompanha ainda não, para quem me acompanha já sabe quem eu sou. Para quem ainda não me acompanha, meu nome é Odilon e nesse canal a gente comenta sobre fatos do dia a dia, acontecimentos. A gente vai só trocando uma ideia sobre o que está acontecendo e eu faço um convite à reflexão para quem assiste meus vídeos, tá certo? Detalhe, eu foco sempre naquilo que pode ser melhorado. Então eu não vou focar em coisa muito maravilhosa, coisa que está dando certo, tudo beleza. Não, eu vou focar mais ou menos exatamente naquilo que precisa ser melhorado, tá certo? Bom, cada pessoa tem uma opinião, né? A gente tem que respeitar isso, a gente tem que entender isso, que cada pessoa é um universo diferente, né? Cada pessoa é um universo diferente. Então, assim, a gente pode falar a nossa opinião, mas não necessariamente as pessoas têm que atender ou têm que concordar. Cada um tem uma opinião própria, né? Então, às vezes, o que eu falo aqui serve para um e não serve para outro. Mas o meu objetivo, no geral, é ajudar, tá? Se eu não consigo ajudar, eu peço desculpa, que a minha intenção é essa. Eu vou dividir com vocês uma coisa que está acontecendo especificamente comigo. Eu tenho observado, a minha mãe, ela está caminhando para, está com 70 anos praticamente. Ela está com mal de Alzheimer, né? Está dando alguns lapsos de memória, tá tendo algumas alucinações de vez em quando, tá vendo coisa que não acontece, né? Então, assim, tá falando coisa que não tem nada a ver com a realidade. Em algumas vezes, tá? Começou agora. O meu pai, tá caminhando para 80 anos. Então, o que acontece? O meu pai, ele lava, passa, cozinha, acompanha a minha mãe, né? Tem uma moça que acompanha a minha mãe lá quase que 24 horas. Então, meu pai também, ele tem alguém que auxilia, ajuda, né? Mas eu tive na casa da minha mãe esses dias, eu andei observando, gente, como que é triste é o final da vida da gente. Eu acho muito importante a gente observar que tudo passa, tudo passa. Hoje eu tenho saúde, tô bem, tô forte, né? Tenho algum dinheiro, tenho um carro, tenho amigos. Na verdade, a gente sabe que amigo não gosto nem de falar, mas geralmente os amigos que estão próximos da gente é porque a gente tem alguma utilidade. A amizade mesmo é muito difícil. Geralmente a gente não enche não enche uma mão com o número de amigo que é amigo verdadeiro, né? Geralmente a gente tem pessoas que estão à nossa volta. Muito bem. Alguns dão a sorte de ter muitos amigos, mas outros acham que tem muitos e quando precisar vai entender o que eu estou falando, não é verdade? Muito bem. Voltando ao ponto. Então, eu fiquei muito triste de ver que, tipo assim, apesar do meu pai se esforçar tanto para cuidar dela, ela não depender dela essa boa avaliação, né, em função da saúde. Então, assim, às vezes ela critica ele, às vezes ela reclama, né? Isso acontece com todo mundo que tem esse problema, não é verdade? E eu fico pensando, gente, que como que a sociedade tem desconsiderado um assunto tão importante. Sabe, eu tô pensando aqui agora, tô descansando. Pô, e se isso tivesse acontecendo comigo? Quem ia cuidar de mim? Hoje eu tenho 55, vi esses dias para trás aí. Em algum momento eu vou ter 70, vou ter 80. E aí? E se eu tiver precisando de alguém para cuidar de mim? Como que eu vou fazer? Ah, eu pago. Posso pagar. Mas será que se eu tiver alguém que me ama, será que o tratamento não vai ser diferente? Entende a minha reflexão? Porque hoje eu tô bem, hoje eu posso sair pra rua, eu posso fazer tudo normalmente. Né? Quem é adulto vai entender o que eu tô falando. Mas se eu me iludir nessa fase que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu vou esquecer que eu tenho futuro. E veja bem, o futuro você planta ele hoje. Hoje. O futuro depende do que você está fazendo hoje. Se hoje eu não estou plantando para o meu futuro, eu não vou colher no futuro. Entende o que eu quero dizer? Essa vida de farra, de bagunça, de troca de casal, de troca de parceiro, né? Sabe? Essa coisa de sou livre, sou independente, tanto para o homem quanto para a mulher, que hoje está normal para os dois. Isso eu entendo para mim que é uma mera ilusão.
É uma mera ilusão. Porque por um momento você não precisa de ninguém e você está tudo ok. Mas no outro momento a coisa pode complicar. E aí você vê que você não é nada. Entende? Eu tenho isso com muita clareza na minha mente. Que nós precisamos de todo mundo à nossa volta. Eu preciso de vocês e vocês também precisam de mim. Eu preciso do meu vizinho precisa de mim, precisa do outro. Então, é muito importante a gente ter essa noção das coisas. E o principal que me assusta é isto. É que está sendo difundido na sociedade a pouca valorização da construção de um relacionamento saudável e para longo prazo. Hoje, o bonito é você estar com a pessoa, ela te chateou, ela fez alguma coisa que não te agradou, você tem que parar. Não, termina porque isso é relacionamento tóxico. Para que a pessoa não te respeita. Para porque é incompatibilidade. Para porque não, você não tem que conformar. Isso aí é o que está sendo pregado na rede, tanto para homem quanto para mulher. E as estatísticas estão falando, o próprio IBGE tem dados lá que comprovam isto, que a população brasileira, mundial, né, mas a população, especificamente a população brasileira, está tendendo para os próximos anos a ter mais gente solitária. Ou seja, vão formar menos casais. Vão dissolver casais que hoje estão juntos. Eu entendo que se a pessoa está te fazendo mal, você tem que sair mesmo, terminar e pronto. Mas e esse pessoal aí que está mal informado e que por qualquer motivo está rompendo o relacionamento ou deixando de construir um futuro? Porque eu mesmo já passei por essa fase. Teve uma fase da minha vida que a gente fala migtal, né? Eu não queria nem ouvir falar de mulher, não queria saber de mulher na minha vida, não. Era só problema. Com o passar do tempo, você começa a entender que você vai precisar de alguém em algum momento. Aí você vê que você tem a necessidade de relacionar com as pessoas. A Bíblia fala que Deus não fez o homem para ficar só. Tanto o homem quanto a mulher, né? Deus não fez. Tá chovendo, por isso está começando a pingar no alto do carro aqui. Então, eu chamo vocês à reflexão. Em algum momento, vocês vão precisar de alguém para cuidar de vocês. Ou você vai ter que cuidar de alguém. Gente, é melhor, eu prefiro cuidar de alguém que eu esteja gostando, uma pessoa que eu prefiro retribuir para alguém que cuidou bem de mim, que me deu carinho, me deu atenção, me respeitou, porque é muito mais prazeroso. Imagina se você cuidar de uma pessoa que está cuidando de você hoje, que está preocupada com o seu estado físico e emocional. Vai ser muito gostoso, porque isso aí vai ser gratidão, né? Por gratidão você vai cuidar de alguém que cuidou bem de você. Mas se você ficar pulando de galho em galho, quando você precisar, talvez você vai ter que recorrer a um filho, a um tio, a uma tia, né? A uma irmã, a um irmão, que de repente já vai estar casado com a vida dele andando e você vai atrapalhar, você vai interferir na vida de outras pessoas. Então eu estou convidando esse pessoal a refletir. Por que eu estou falando? Porque o meu público, a maior parte do meu público vai de 45 a 60 anos, tá? A maior parte do meu público é essa. Uma grande faixa pega aí a partir dos 35, mas a maior parte está indo de 45 a 60. Então te convido a refletir. Hoje você está bem. Você está aposentado, aposentada. Hoje você tem uma pensão boa, hoje você tem uma casa tranquila, hoje você tem saúde, vai na academia, faz exercício, você tem as suas amigas ou amigos para sair no final de semana, hoje tá tudo ok. Mas se você cair na cama, você vai entender o que eu tô te falando. Porque cuidar da gente com amor é só quem ama a gente. Só quem ama. Quem gosta não cuida com amor. Vai te cobrar alguma coisa. Peço desculpas, mas é bom pra gente refletir, tá bom? Meu intuito aqui é não deixar você ficar iludido que tudo vai durar para sempre, que vai ser uma maravilha. Eu conheço uma pessoa que tem 63 anos, ela faz rapel até hoje, né? Então, assim, tem gente que o corpo envelhece, a idade chega, mas a mente permanece jovem. Então, essas pessoas costumam ter algum risco de ficar iludido, achando que vai durar a vida toda. E não vai. Uma hora o seu corpo vai cansar, uma hora o seu corpo vai reclamar. E aí você vai. É bom que você esteja com alguém do seu lado para te ajudar, para te dar amor,
para te dar atenção, né? Para te dar carinho. Não espera chegar essa idade para você despertar, não. Beleza? É só um convite para reflexão que eu tô fazendo. Se quiser me xingar, pode xingar, mas paciência, eu tenho que falar minha opinião, não é verdade? Um abraço, que Deus possa abençoar imensamente a vida de vocês. Deixa um like, compartilhe, passa isso para alguém, porque a ideia é ajudar, tá certo? Me fala se você concordou ou não, não tem problema se você tiver discordado, porque a gente aprende exatamente com as diferenças, na verdade. E vou terminar porque a chuva está engrossando aqui e eu quero dar uma descansada, beleza? Um abraço, fica com Deus e Deus possa abençoar imensamente você, sua família e todos à sua volta. Que você tenha uma semana maravilhosa. Tamo junto, gente, tamo junto. Um abraço.